Check-up no rádio, hoje recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia. Você já pode mandar para cá a sua pergunta para o nosso WhatsApp 992053030. Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo aí de casa. Olha, o tratamento de pessoas diagnosticadas com Covid-19 requer, a depender do caso, cuidados especiais com a alimentação, né? Que cuidados são esses e até que ponto a alimentação é importante, né, nessa questão do tratamento e da recuperação das sequelas da Covid-19? Eita, Marcos, adorei, viu, sua introdução, deixa eu falar. Gente, hoje a gente vive um momento em que cada vez mais a gente tem certeza que nós somos o que nós comemos, digerimos e absorvemos, isso é fato, né? Então, a forma como a gente, como nos construímos, reflete muito na forma como nós vamos responder à doença, tá? Seja ela qual for. Mas falando da Covid, e muita coisa tem se descoberto até agora, e cada vez mais a gente entende que o que vai auxiliar isso é a nossa resposta imunológica, né? Não é medicação, não é? Então, cada vez mais a gente percebe isso. É nossa resposta imunológica. E nossa resposta imunológica depende do nosso terreno, né? O que a gente come, a forma como a gente vive. Se a gente se esbalda em bebida alcoólica, em cigarro, a forma como a gente vive vai dizer muito como a gente vai responder e se a gente vai ter aí essa sequela e esses sintomas de forma prolongada, porque como a gente já está observando, muitos pacientes com sintomas prolongados pós-Covid. É uma perda de memória, é uma dor muscular inexplicável, muita gente tem problema com memória, né, Marcos? A gente está observando muito isso. Então, assim, tem muitos sintomas que se associam à Covid, né, ao pós-Covid, que isso perdura aí por meses, gente. E é perda de paladar, de olfato, a gente tem observado muito. Tem pessoas que não recuperam, tem pessoas que depois de um longo tempo recuperam. Então, assim, isso vai depender muito da forma como a gente preparou o nosso terreno, nosso sistema imunológico. E eu li uma coisa que é muito, isso faz muito tempo que fica na minha cabeça, que assim, o que mata não é a Covid, é a resposta inflamatória do seu sistema imunológico, né? Então, a forma como você vai reagir a ele, porque a partir da forma como você reage, você vai liberar um monte de substância que vai causar aí uma inflamação muito grande no seu corpo. Uma forma bem simples de estar falando isso para vocês, tá? Então, assim, o que é importante, Isabelle? Além das outras questões que eu sempre falo aqui, né, gente, atividade física, aquela coisa que a gente bate sempre na mesma tecla, sono, atividade física, controle de estresse, a gente tem alimentação. E é na nossa alimentação saudável que a gente vai manter esses níveis aí de nutrientes interessantes para combater qualquer coisa. Claro que tem a questão genética, né? Hoje a gente já sabe que tem a questão genética, que tipo, facilita até a quantidade de receptor para o vírus, né? Tem gente que vai ter mais receptor para esse vírus. Então, assim, vai ter uma, vamos dizer assim, uma virulência maior, né? Então, assim, o que é que a gente precisa saber da alimentação, Isabelle? O mais natural possível. Mas o que é que a gente precisa ter alguma coisa? Eu queria que vocês entendessem, gente, que a gente tem muito mito envolvendo a doença. E principalmente a alimentação, né? Agora, teve uma história agora do inhame, né? Coma inhame é bom para Covid. Aí todo mundo coloca inhame no café da manhã, no almoço e no jantar. Gente, quando a gente diz assim, o inhame é bom, o inhame é interessante, é que você acrescente na sua alimentação. Não pode exagerar. De forma equilibrada, exatamente. Não é para você exagerar, porque a alimentação ela precisa de rodízio. Tá? A gente precisa rodiziar isso aí. De que forma, Isabelle? Que a gente tenha tudo de forma equilibrada e todos os dias, né? Não é você comer girimum todos os dias, não. É um dia você comer girimum, no outro você come uma batata, no outro você come uma batata doce, no outro você come uma beterraba. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Não é comer o inhame nas 3 refeições porque ele faz bem para a Covid. Não, porque ele tem suas propriedades de fato. É bem interessante para o sistema imunológico. Mas, assim, é você acrescentar, tá? E vocês tenham a certeza que, gente, um alimento isoladamente não vai fazer com que você
cure a doença, né? Ou que você melhore o sistema imunológico. É todo um contexto, né? Então, tudo que vocês escutarem aí, porque esse alimento vai curar. Esse chá, eu já vi coisa de chá de erva doce, não sei se você já viu, Marcos. Esse chá cura Covid. E não, gente, isso não vai curar. Você tem que preparar seu sistema imunológico, tem que trabalhar ele para que ele defenda seu corpo, tá? Então, outra questão que eu queria falar é em relação a essa perda de paladar, né? Muito se fala da questão do zinco, né? Onde é que eu encontro o zinco, Isabelle? O zinco está nas carnes, o zinco está nas sementes, o zinco está nas castanhas. Então, a gente precisa consumir mais esses alimentos para a gente ter um bom aporte de zinco. Por quê? O zinco participa de muita coisa no nosso corpo. E no momento dessa infecção, então, ele vai ser muito levado para trabalhar esse combate. E aí a gente diminui os seus níveis para outras coisas não tão importantes, que aí seria o paladar e o olfato. E aí a gente tem essa redução do zinco, a gente tem a redução do olfato, tem a redução do paladar, tá? Então, a importância da alimentação, Isabelle, e a suplementação. Gente, em alguns casos a gente suplementa sim, é fato, né? Que a gente precisa em alguns momentos, principalmente nesses, a gente precisa suplementar alguns nutrientes. E a importância de vocês ter esse acompanhamento é fundamental. Porque a gente precisa de um maior aporte de vitamina D, a gente precisa de um maior aporte de zinco, a gente precisa de um aporte de vitamina C. E é aqui que eu digo a vocês, não é aquela vitamina C de 1,5 gramas, que aquilo não é absorvido. A gente tem que fazer de forma fracionada ao longo do dia. Então, assim, a gente precisa de algumas coisas, de alguns nutrientes, mas isso a gente encontra na nossa alimentação, rica em frutas, em vegetais, carne, frango, peixe, né? Aquela coisa natural mesmo, Marcos. A gente, Isabelle, vou tirar arroz. Não, não tira. A gente precisa da energia. Porque na Covid, a gente, nossa reserva energética, ela é depledada, né? Ela é esgotada. E a gente precisa disso. Por isso que o pós-Covid, a gente precisa ter um olhar muito maior também. Porque é lá onde a gente precisa recuperar tudo que foi perdido. Então isso quer dizer que na alimentação eu posso encontrar muito mais zinco do que naquele remedinho lá da farmácia? Não, a questão é que na suplementação, Marcos, a gente tem um teor maior que a gente poderia não alcançar, né? Para aquele momento a gente tem uma necessidade aumentada. E aí a gente pode não conseguir alcançar na alimentação aquilo ali em pouco espaço de tempo. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente faz essa suplementação, que é algo para a gente corrigir naquele momento, numa fase aguda da doença. Não é para sempre, é naquela fasezinha ali aguda da doença. E eu queria bater num ponto em relação a esses chás, né? Porque falam-se muito em chás, e aí teve o boom da história do chá esse final de semana, esse fim da semana. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, e a frase que eu mais gosto: gente, erva não é inofensiva. E essas ervas, elas têm contraindicações e têm efeitos colaterais. Então, eu sempre falo aqui, se vocês puxarem os vídeos antigos, os anteriores, eu sempre digo, essas ervas, misturas de muitas ervas, acima de 5 ervas, elas potencializam o efeito das outras e pode causar danos ao seu corpo. E aí, a gente teve esse resultado, no final da semana, da moça que gerou uma hepatite aguda, e foi preciso fazer transplante de fígado e ela não resistiu. Então, foi preciso morrer alguém para que as pessoas entendam que realmente isso é muito grave. Tá? O seu fígado ele não vai conseguir processar aquela quantidade de ervas que você está oferecendo. E aí a gente vê gente tomando chá em academia, gente indo caminhar com uma garrafa de chá. Gente, isso não existe. Tá? Chá é de uso pontual, controlado, ele interage com medicação, tá? Tem ervas que interagem com medicação. Hoje a gente tem alguns chás, algumas ervas que elas já são tidas como potencialmente tóxicas, dependendo da forma como você usa, que aí a gente tem a erva de São João, tem o chá verde. Então, assim, a gente precisa saber como usa. E precisa entender que tem alguns chás que não podem ser misturados, porque ele potencializa a sua ação e você vai ter um dano aí no fígado, você vai ter um dano cardíaco. Então, vocês tenham, pelo amor de Deus, cuidado com essas misturas e com a forma que vocês usam esses chás. Pode concluir. Não, e só para concluir, na Covid, não excedam essas coisas de misturar muitas ervas. A gente não tem na literatura coisas, né, estudos que comprovem o que é que a gente pode usar.
né? A gente tem no coronavírus anterior, não esse agora da Covid-19, a gente tem no coronavírus anterior, a gente tem estudos de sabugueiro, por exemplo, um chazinho de sabugueiro, mas nesse a gente não tem, tá? A gente tem muito para síndrome gripal, para gripes, o própolis, né? Que auxilia muito no sistema imunológico, mas aí a gente tem que ter o entendimento que se você usa por um longo período de tempo, ela não vai ser mais responsiva ao própolis. Nossa imunidade não vai ter mais resposta ao própolis, tá? Então, assim, a gente precisa ter esses momentos para utilizar, tá? E entendam que nem tudo é para sempre. Isso serve para medicação, serve para suplementação, nem tudo é para sempre. A gente tem que ter um uso pontual, tá? O ouvinte pergunta, Isabel, no que diz respeito à queda de cabelo pós-Covid, qual alimentação ajuda? Ai, obrigada pela pergunta, esqueci de falar. Gente, ó, a queda de cabelo pós-Covid é um fenômeno que a gente chama de eflúvio telógeno. O que é isso, Isabelle? É uma queda de cabelo que a gente não vai ter muito o que fazer, porque ela acontece exatamente após um estresse agudo, né? Um processo infeccioso, febre intensa. Então, a gente vai ter, infelizmente, essa queda de cabelo. Quanto a isso, a gente não tem o que fazer. Mas a gente tem o que fazer o quê? Nutrir esse novo cabelo que vai nascer. Então, a gente precisa dar uma melhor nutrição, porque a gente já veio de uma Covid, que a gente perdeu muito nutriente, a gente teve uma depleção de muitos nutrientes. E aí, o que é que a gente precisa? A gente precisa dar ao corpo exatamente o que ele vai precisar. E aí, a gente vai precisar de muito ferro, né? Porque a base tem muita ferritina, a gente vai precisar de ferro para repor isso. A gente vai precisar muito de vitaminas de complexo B, a gente vai precisar muito, entra aí a biotina, por exemplo, a gente vai precisar também do silício. Então, assim, quanto mais colorida a alimentação, melhor. E aí precisa ser avaliado para ver a necessidade de uma suplementação, caso você tenha depletado muito alguns nutrientes, tá? Tem pergunta aqui, a ouvinte pergunta, Isabelle, tomo esses chás aqui, né? Não vou dizer que dizer a marca para não fazer propaganda, né? Eita, olha aqui minhas caras. Aí ela pergunta tá filmando tudo. Se é benéfico esse chá que ela toma. Eu já olhei aqui os chazinhos. Então, nosso ouvinte aqui, só para que ela possa identificar, é o telefone que termina em 7615. Pronto, você que mandou a foto dos chazinhos, então. Chás, se passou, gente, de 5 ervas, não tome, tá? Não tome. A indústria, ela nos manipula a fazer entender que o emagrecimento vem através do chá. Ele não vem, né? O que vem são deficiências consequentes disso, né? Do seu consumo excessivo. Porque ele diz que você vai ter que tomar aí 1 litro e tal. Então, entenda, você olha os ingredientes. Existe uma lista de ingredientes atrás dos rótulos, né? Da caixinha ou do saquinho. Todo alimento ele precisa ter uma lista de ingredientes se ele não for feito de um ingrediente único e puro. Então, por exemplo, o leite, ele não precisa ter, você está comprando leite. Mas se o leite for adicionado de alguma outra coisa, ele precisa ter essa lista de ingredientes. A canela, ela não precisa se for pura. Mas se ela for adicionada de erva doce, que muitas vezes de açúcar, ela precisa ter uma lista para você identificar o que é que tem ali naquele alimento. Então, naquele produto. Então, o que é que tem? Esses chás, esse especificamente, eles têm geralmente mais de 5 ervas. Então, eles têm 10, 15, 20 ervas. Tem uns que têm 50 ervas. Então, assim, não faça uso disso, tá? Você faz seu chazinho em casa, tome em horários pontuais, né? Você não precisa estar tomando 1 litro de chá ao dia. Você não precisa, você já tem perda hídrica, você já tem perda de nutrientes, né? Muito menos ir caminhar ou fazer atividade física com chá, tá? Isso é para sua saúde, gente. Não paguem o preço que for pelo emagrecimento. Então, se tiver mais de 5 ervas, você não faça uso. E, enfim, né? A gente tem muitas marcas aí, famosíssimas, como essa que você colocou na foto, que ela promete milagres do emagrecimento, noites de sono, mas não faça uso se tiver mais de 5 ervas, tá? Outra pergunta, o ouvinte quer saber se o suco verde, para quem tem diabetes, é ruim, né? Couve, maçã, espinafre, salsicha, e aí? Salsinha. Nossa, uma salsicha. Eu nem gosto de salsicha, viu? Então, gente, não faz, dependendo do que você adicione, claro.
não faz. Aí você não, a questão é não colocar açúcar, a questão é não colocar o mel para adoçar, mas não faz. Geralmente tem um índice glicêmico bem interessante esses sucos, porque eles têm vegetais, né, e fibras. Então geralmente eles são bem interessantes. Ok, tem mais. Essa aqui pode colocar no ar, Geraldine, essa pergunta aqui da nossa ouvinte, final. Vamos lá, rapidinho, agora sim. Bom dia, tem pergunta aqui para a Isabelle do nosso programa. Marcos, bom dia Isabelle, eu sou neta, Isabelle minha prima, eu gostaria que você me respondesse. Eu parei de comer carne, a última vez que eu comi carne foi em julho do ano passado. Então eu queria saber qual o principal alimento para substituir a substância que tem na carne, que existe na carne. Olha, eu como feijoada, com arroz, eu como muita verdura crua, que eu não gosto muito da cozinhada, eu gosto mais da crua. Muita verdura crua, alface, cenoura ralada, beterraba. E não como assim, né, todos os dias, só na sexta-feira eu como um pedaço de frango, como ovo, eu gosto muito de comer com rapadura. Eu gostaria que você me dissesse qual a substância, qual o alimento que tem a substância da carne, para eu pôr no lugar da carne, viu? Muito obrigado e tenha um bom dia. E aí, um abraço, neta, Bom prima da dia, Isabelle. neta. Bom dia, meu amor. Beijo. Deixa eu explicar, gente. Quando a gente pensa no alimento, a gente não pode pensar em um nutriente, uma substância, para falar para vocês entenderem melhor. Então, assim, os alimentos, eles são um conjunto de nutrientes e boas substâncias para o nosso corpo, dependendo do alimento, claro, né? Eu estou falando dos alimentos mais naturais. E aí, quando a gente retira, faz a restrição de um alimento, a gente não está fazendo a restrição de uma substância só. A gente está fazendo a restrição de muitas substâncias. Então, para falar da carne, como ela falou, a carne tem nutrientes que são bem interessantes, né? E aí eu destacaria, vamos falar só de 3, né? Eles têm números, tá, gente? E só que eu vou falar 3 micronutrientes que a gente entraria o ferro, entraria a vitamina B12 e entraria o zinco. São 3 que a carne, ela tem grande quantidade, que outros alimentos, eles não chegam tão perto desse valor. Mas como a gente pode, na nossa alimentação, não vai ter um alimento que vai substituir. A gente tem que ter um conjunto. E esse conjunto vem através dos legumes, né? Das verduras, né? Pode ser crua, pode ser cozida. Lembrando que quando é mais natural, assim, cru é bem interessante também, porque a gente não tem perdas na água no momento do cozimento. E aí a gente vai ter as sementes e as castanhas. A gente esquece na nossa alimentação que eles existem, mas eles têm grande quantidade de zinco, eles têm muita quantidade de proteína também. A gente sempre lembra proteína, a gente só pensa na parte animal, né? Clara de ovo, carne, a gente só pensa nessas questões animais. Mas, e a gente tem vitaminas, minerais, e a gente vai ter esse completo de ferro. E lembrando que as melhores fontes de ferro, as mais disponíveis, elas estão nos alimentos de origem animal, que, por exemplo, a carne, né? Mas a gente tem fontes de ferro vegetal que a gente pode dar uma ajudinha aí através da vitamina C, da laranja, do limão, né? Enfim, da acerola. Então, assim, a gente precisa ter todo um conjunto para que ele se sobressaia, tá? Não é um alimento só que vai substituir a carne, mas todo o conjunto que você fizer vai ser interessante. Por falar em acerola, nosso ouvinte pergunta a Isabelle se o suco com 2 frutas juntas é certo ou errado. Por exemplo, a acerola e a laranja. Certíssimo, tá? Isso é suco, né? É suco. Esse suco verde, essa moda do suco verde, ele é muito, assim, misturas de vegetais, misturas de frutas, é bem interessante. Então, você misturar frutas para o suco, eles vão potencializar o efeito do outro. Por exemplo, se você faz um suco eu vou pegar uma beterraba com laranja. A laranja vai disponibilizar o ferro para que a gente possa utilizar, né? Goiaba com uva, a gente vai ter aí muitos flavonoides, a gente vai ter muitas substâncias, esses fitoquímicos que a gente chama saudáveis. Então, a gente vai estar melhorando a qualidade. Tá? Lembrando, sem açúcar, né? E sem contar que vitamina C não vai faltar nesse suco, né? Não vai faltar. Gente, a gente precisa tão pouco
né? A nossa necessidade diária de vitamina C é tão baixinha assim, baixinha que eu digo que a gente consegue, com laranja acerola, a gente já consegue atingir, tá? Então, assim, é muito pequena e a gente pode atingir rapidamente, mas lembrando que vitamina C, ela é sensível à luz, ela é sensível ao ar, ela é sensível à temperatura. Então, é a história, né? Fez suco de laranja, tomou. Isso é para todo suco que tem vitamina C. E se você levar, esquentar, vai perder a vitamina C, né? Aquelas coisas que você leva ao fogo, que diz que tem vitamina C, mas ali perde, porque levou a temperatura alta, perde. Então, sempre guardar em potinhos escuros, né? Vasilhas escuras e fechadas para proteger da luz e do ar, tá? Quero saber da nutricionista se o suco verde com maçã, couve, folha, gengibre, abacaxi, quem tem hipertensão pode tomar. Então, tem gengibre, você falou gengibre, não Gengibre. foi? Pronto, assim. Então, a questão do gengibre vai da sua sensibilidade, né? Se você tem uma hipertensão arterial já crônica e elevada, né, descompensada, eu não oriento o uso. Mas você tem uma hipertensão arterial bem controlada e que você não vê, assim, nenhum pico hipertensivo em nenhum momento do dia, então a gente pode fazer esse uso de forma controlada e você observar, tá? Porque tem pessoas que são sensíveis, principalmente alguns hipertensos, eles são sensíveis e chegam a elevar, que na verdade não era muito, porque o gengibre, ele relaxa, vou falar de uma forma bem para vocês entenderem, ele relaxa essas vias por onde o sangue passa, então não era para tanto elevar essa pressão, mas assim, algumas pessoas são sensíveis e vai causar elevação sim. Isabelle Cláudia, nutricionista, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal de Caicó, telefone para contato é 96040655, tá? E eu estou sempre lá, vocês podem entrar em contato pelo telefone para agendar nosso encontro. Obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Tenham um bom dia. E se quiserem me encontrar no Instagram, é nutricionista.isabelle, tá? 7h31.